Sejam bem-vindos. Antes de começar, gostaria muito de saber a que horas e de onde estão ouvindo. Deixem seu like e um comentário para ajudar o canal. O inverno chegou com uma intensidade surpreendente. A cidade, normalmente movimentada, parecia congelada, coberta por uma camada espessa de neve que nunca parava de cair, mergulhando tudo em um sinistro silêncio. As ruas vazias e as janelas embaçadas ofereciam uma sensação de isolamento que fixava-se no ar, como se o próprio tempo tivesse decidido ficar parado. Foi nessa atmosfera gelada que me mudei para um apartamento em um bairro tranquilo, afastado da agitação urbana. Não era um lugar particularmente chamativo, mas o aluguel era razoável, e o prédio parecia velho o suficiente para me oferecer uma certa paz. Desde o primeiro momento, encontrei a tranquilidade do lugar mais inquietante do que relaxante. O edifício era praticamente deserto, fato que chamou minha atenção, embora eu tenha atribuído isso à temporada. As paredes eram finas e as janelas muitas vezes não fechavam completamente. E embora o aquecimento fosse mais do que suficiente, havia uma sensação de vazio que persistia mesmo nos momentos mais quentes. Isso não me incomodou muito. O que eu não sabia naquela época era que aquele apartamento não era apenas um refúgio para alguém em busca de paz, mas uma armadilha, se eu fui o próximo a cair. A primeira pista veio a mim na forma de um recorte de jornal antigo que encontrei por acaso enquanto organizava algumas coisas no armário do corredor. O artigo falava sobre o desaparecimento de uma família que morava no apartamento antes de mim. Dizia que os familiares, um casal com 2 crianças pequenas, desapareceram sem deixar vestígios. Não havia sinal de luta ou tentativa de fuga. O apartamento ficou vazio, e a polícia, após investigação, não encontrou nada que explicasse o desaparecimento. Foi um desses casos que a cidade tentou esquecer rapidamente. O artigo estava em mau estado, amarelado pela passagem do tempo, e algo sobre seu conteúdo me perturbou. Embora eu tenha tentado racionalizar, o fato de que aquela família desapareceu do prédio sob tais circunstâncias misteriosas deixou-me com um estranho sentimento. Quando falei com o gerente do prédio, sua resposta foi evasiva. Ele disse que não sabia muito sobre o que tinha acontecido, mas que a família decidiu se mudar rapidamente, sem mais explicações. No entanto, a forma como evitou falar sobre isso, o tom da sua voz, me fez pensar que havia algo mais por trás daquelas palavras. Não foi apenas um movimento comum. Cresceu em mim a inquietação, especialmente durante as noites em que o silêncio do prédio ficava mais pesado. Eu ouvia barulhos estranhos nos corredores, passos que desapareciam quando eu tentava investigar. No começo, pensei que fosse minha mente pregando peças, mas as sensações se intensificaram. Algo não estava certo. Comecei a investigar mais a fundo, procurando informações sobre outros desaparecimentos que ocorreram no bairro, e percebi que não era só aquela família que misteriosamente desapareceu. Várias outras pessoas que moravam no prédio sumiram. Algumas delas, no inverno, em circunstâncias semelhantes. Os desaparecimentos sempre tinham o mesmo padrão, famílias se mudavam normalmente e depois simplesmente desapareciam. As autoridades não encontravam nada, e as pessoas que partiram deixavam quase tudo para trás, como se algo as tivesse forçado a fugir num momento inesperado. No começo, pensei que fosse coincidência, que talvez o prédio atraísse pessoas com problemas, mas logo percebi que algo muito mais sombrio estava acontecendo. Uma noite, enquanto voltava para casa, ouvi novamente passos arrastando-se pelo corredor. Desta vez, porém, não eram apenas passos. Era como se alguém, ou algo, se estivesse se movendo em minha direção com uma intenção clara. O ar ficou grosso, carregado de tensão. Aproximando-me lentamente da porta do meu apartamento, sem ousar abri-la imediatamente, meu coração batia forte e o pensamento de ser observado consumia-me. Quando decidi entrar, senti algo me observando das sombras. Cada canto da sala parecia permeado por uma sensação de frio e vazio. Mas o pior veio quando, procurando algo no apartamento que pudesse explicar tudo, descobri uma caixa escondida atrás de uma estante velha no porão. Era uma caixa de madeira trancada com uma corrente pesada e enferrujada. Lá dentro, encontrei fotos, recortes de jornais e vários documentos que confirmaram o que eu já suspeitava: os desaparecimentos não foram acidentes. Algo estava acontecendo naquele prédio.
Algo que atraía as pessoas para seu destino. As cartas dentro da caixa eram de pessoas que viveram lá, descrevendo a mesma coisa, um lugar escuro e perturbador, com uma presença que não podia ser compreendida, mas que sempre esteve presente. Foi difícil acreditar, mas eu não podia mais ignorar isso. Sabia que não estava sozinho, que não tinha chegado lá por acaso. O edifício tinha uma história sombria, e não era apenas a estrutura que estava errada. Havia algo mais, algo intangível, algo que se alimentava das pessoas que caíam em sua armadilha. Decidi ir embora. Não foi uma decisão fácil, mas sabia que não poderia ficar mais lá. O apartamento, embora vazio de móveis e pessoas, estava carregado de um sentimento que eu não conseguia ignorar. Liguei para um amigo e, com sua ajuda, fui buscar minhas coisas, saindo do lugar o mais rápido possível. Os dias que se seguiram foram estranhos. Senti como se um fardo invisível tivesse sido tirado dos meus ombros, mas os vestígios do que eu tinha vivido continuaram a pesar na minha mente. Nas semanas que se seguiram, voltei para a cidade, mas nunca parei de pensar no que havia experienciado. Não pude deixar de me perguntar se minha fuga foi a resposta certa, ou se eu deixei algo para trás, algo que não estava disposto a enfrentar. Os meses se passaram, e o inverno virou primavera. A cidade finalmente começou a descongelar. E embora eu tentasse seguir em frente com a minha vida, a experiência naquele apartamento nunca me deixou. As noites em que o vento batia contra minha janela, o som de passos em corredores vazios, as sombras nas quais mergulhei naquele edifício nunca desapareceriam. Toda vez que via um prédio antigo ou ouvia uma história sobre desaparecimentos misteriosos, eu estremecia. Pois eu sabia que havia algo além do que os olhos podiam ver. Hoje, sentado em frente à janela, observando a neve cair novamente, finalmente ouso contar minha história. Esperei muito tempo, mas não posso mais guardar esse segredo. O que experienciei me mudou para sempre. Não foi só a presença que senti naquele edifício, nem os desaparecimentos. Foi a sensação de estar preso em um ciclo que eu não conseguia pausar, de ser observado por algo que eu não conseguia entender. E embora o tempo tenha passado, essa experiência ainda está presente em cada canto da minha memória. O apartamento, finalmente vazio, ainda está lá na cidade. As janelas quebradas, as portas trancadas. Talvez algum outro inquilino se mude para lá algum dia. Talvez, como eu, ele se sinta atraído pela aparente tranquilidade do lugar. Mas agora eu sei que não há paz ali. Há algo muito mais escuro, algo que não pode ser explicado. Hoje, enquanto observo a neve cair, posso dizer com certeza que essa experiência marcou minha vida de forma irreversível. E embora eu não seja mais o mesmo, a lembrança do que vivi me assombra, me acompanha como um sussurro no escuro, dizendo que eu nunca realmente escapei disso. No início, tudo parecia normal. Era um bairro tranquilo, longe da agitação da cidade, onde o tempo parecia passar lentamente. O tipo de lugar onde os vizinhos se cumprimentavam quando passavam uns pelos outros e onde os dias transcorreram sem grandes novidades ou revoltas. Eu morei lá por anos, como qualquer outra pessoa, estava confortável na rotina diária e no trabalho, nas compras, nas noites em frente à televisão. Nada para perturbar a ordem, nada para me fazer questionar a calma que me cercava. Pelo menos era o que eu pensava. Foi durante um período particularmente frio de inverno que comecei a notar algo estranho. No começo, eram pequenos detalhes quase imperceptíveis. Uma casa no final da rua que sempre tinha suas cortinas fechadas. O silêncio absoluto que envolvia aquele lugar. A ausência de qualquer tipo de movimento dentro. A casa, de aparência comum, parecia habitada, mas eu nunca vi ninguém. O curioso é que os poucos vizinhos que eu conhecia conversavam comigo sobre a família que morava ali como se fosse uma entidade ausente, como se eles não estivessem realmente presentes na comunidade. Nenhum deles parecia realmente conhecê-los, mas todos concordavam em uma coisa: a família daquela casa era estranha. O primeiro encontro ocorreu em uma tarde cinzenta, enquanto eu voltava para a casa de compras. A porta daquela casa, que sempre permanecia fechada, estava ligeiramente entreaberta. Um impulso estranho me levou a me aproximar.
A princípio, pensei que fosse algo trivial, como se alguém tivesse esquecido de fechar ou algo assim. Mas, quando me aproximei, notei uma sensação peculiar no ar. A casa, embora parecesse vazia, emanava uma energia estranha, uma pressão invisível que imediatamente me deixou desconfortável. Decidi ir embora, mas algo me fez olhar para trás assim que vi uma pessoa espiando pela porta. Era uma mulher de meia idade com um olhar fixo e distante me observando das sombras. Ela não reagiu quando olhei para ela, nem se moveu. Não parecia surpresa ao me ver, como se soubesse que eu estava lá assistindo. Um arrepio percorreu meu corpo enquanto eu caminhava rapidamente para longe. A sensação de ser observado não me deixou até eu chegar em casa. Daquele dia em diante, algo mudou na minha percepção da vizinhança. Comecei a notar mais coisas estranhas. Vizinhos que pareciam viver uma vida de rotina, mas ao mesmo tempo evitavam qualquer interação real. Eles iam e vinham sem dizer uma palavra, como se tudo estivesse perfeitamente cronometrado. As crianças brincavam nas ruas, mas não chegavam perto das casas dos adultos. Os sorrisos eram forçados e as conversas, se aconteciam, eram limitadas ao mínimo básico. Um dia, ao passar por um deles, notei algo em seus olhos, um vazio, uma falta de profundidade, como se não estivessem realmente presentes. Comecei a observar a casa que mencionei antes com mais atenção. Sempre foi quieta, mas não pude deixar de me perguntar o que estava acontecendo lá dentro. Decidi investigar mais a fundo. Um dia, certificando-me de que não havia ninguém por perto, aproximei-me da casa. A porta entreaberta estava mais convidativa do que eu poderia imaginar. Com uma mistura de curiosidade e desconfiança, empurrei a porta delicadamente. Ela abriu sem dificuldade e eu entrei sem fazer barulho. O interior estava impecável, quase clínico. As paredes eram brancas e frias, sem nenhuma decoração ou mobília que sugerisse uma vida normal. Havia apenas uma mesa ao fundo onde repousavam alguns objetos inofensivos, uma lâmpada apagada, uma planta murcha, uma pasta com papéis organizados. O que chamou minha atenção, no entanto, foi uma série de fotos penduradas na parede, todas mostrando as mesmas pessoas. Um grupo de adultos, a maioria com rostos impassíveis, e várias crianças que não pareciam expressar nenhuma alegria. A única palavra que consegui pensar para descrever aquelas fotos foi o vazio. Os rostos, embora humanos, não pareciam vivos. Era como se estivessem presos em algum lugar entre a realidade e a ausência. Naquele momento, percebi que não poderia ficar lá por muito mais tempo. Saí rapidamente da casa, mas algo me seguiu. Não era uma presença física, mas algo no ar que me fez sentir como se estivesse sendo observado, como se meus movimentos estivessem sendo cuidadosamente vigiados. A partir daquele dia, a sensação de desconforto se intensificou, mas também aumentou minha necessidade de entender o que estava acontecendo. Comecei a investigar completamente. Havia algo muito estranho nos documentos que vi na casa. Uma série de nomes e endereços de pessoas que não constavam nos registros públicos. Os papéis estavam cuidadosamente organizados, como se alguém tivesse dedicado bastante tempo para compilá-los. Procurei aqueles endereços e o que encontrei foi ainda mais intrigante, outros edifícios no bairro com nomes semelhantes. Outros lugares onde parecia que tudo estava sob controle, como se fosse uma rede de casas vazias ou desabitadas, mas cujos moradores estavam de alguma forma mantidos conectados. Eu não percebi a magnitude do que estava descobrindo até conhecer uma mulher que, sem saber, me deu a pista que eu precisava. Eu a vi um dia enquanto fazia compras no supermercado local. Ela olhou para mim brevemente e algo em seu olhar parecia tão familiar que decidi me aproximar. Ela era uma mulher de meia idade com cabelo elegante, mas uma aparência distante e exagerada. Quando perguntei casualmente se ela morava no bairro, sua resposta foi evasiva. No entanto, notei algo peculiar, ela tinha uma marca no pulso, uma pequena tatuagem em forma de círculo, algo que eu nunca tinha visto antes, mas que parecia estar relacionado às pessoas daquela casa. A partir daquele momento, comecei a segui-la, não de forma óbvia, é claro, mas observando seus movimentos. A mulher entrou em várias casas no bairro, cada uma com uma porta trancada e sem janelas visíveis.
Ela sempre carregava uma sacola de compras, mas raramente via outros moradores daquelas casas. As pessoas ali pareciam deslocadas, como se não fizessem parte da vida normal da vizinhança. Decidi confrontá-la e foi naquele encontro que tudo fez sentido. A mulher, ao me ver, não demonstrou surpresa nem medo. Era como se ela estivesse esperando que alguém descobrisse o que estava acontecendo. Sem dizer uma palavra, ela me convidou para entrar em sua casa, como se não houvesse motivo para recusar. Por dentro, tudo era idêntico ao que eu tinha visto na casa anterior, em paredes brancas, uma mesa vazia e uma atmosfera opressiva. Foi então que ela me explicou, de uma maneira calma e quase clínica, o que estava acontecendo. O que ela revelou foi arrepiante. O culto que havia tomado o controle do bairro não era apenas um grupo de pessoas que se reunia em segredo. Era uma rede complexa, com tentáculos alcançando todos os cantos da cidade, e seu controle sobre as pessoas era absoluto. Eles criaram um sistema no qual seus membros eram incapazes de tomar suas próprias decisões. Suas vidas eram completamente dirigidas por uma figura central, alguém que reinava tudo por meio de manipulação mental, controle psicológico e uma série de rituais que mantinham todos sob sua influência. Os novos membros eram atraídos pela aparência de normalidade, por uma vida tranquila. Mas, na realidade, todos estavam sendo vigiados e controlados, mesmo quando pensavam estar tomando decisões por conta própria. A mulher me mostrou mais documentos, mais fotos, mais nomes de pessoas que, como eu, tinham começado a descobrir a verdade. Mas, pior de tudo, quando alguém chegava muito perto da verdade, simplesmente desaparecia. Não eram mais vistos, não eram mais ouvidos. O culto conseguiu infiltrar todos os aspectos da vida no bairro. Das interações diárias até as decisões mais simples, tudo estava sob sua influência. As pessoas que viviam ali não eram livres. Estavam presas em uma teia invisível que controlava todos os aspectos de sua existência. E eu, sem saber, estava à beira de cair nessa mesma armadilha. Quando compreendi a magnitude do que havia descoberto, soube que precisava partir. Não era seguro ficar lá, muito menos continuar investigando. Mas o medo já havia deixado sua marca em mim. Saí naquela mesma noite, deixando a casa, o bairro e o culto para trás. Demorou semanas até que eu pudesse retomar minha vida normal. Mas mesmo agora, enquanto conto isso, sinto o peso dessa experiência. Ninguém na vizinhança jamais saberá o que realmente aconteceu. Ninguém verá o que se passa por trás da fachada silenciosa daquele lugar. E mesmo que eu tenha escapado, as sombras do culto ainda espreitam em cada esquina da cidade, esperando que alguém mais chegue muito perto. Eu nunca posso esquecer o que descobri. E mesmo que o tempo tenha passado, ainda me sinto observado, como se de alguma forma eu nunca realmente tivesse escapado. Desde o momento em que recebi a tarefa para cobrir o fechamento de um hospital psiquiátrico, algo dentro de mim disse que isso não seria uma história comum. À primeira vista, o relatório parecia apenas rotina. O hospital fechou depois de mais de 6 décadas de operação. Mas o que me intrigou foi o silêncio absoluto em torno do seu encerramento. Ninguém queria falar sobre isso, e os registros oficiais eram mínimos. Era como se a instituição tivesse caído no esquecimento da sociedade da noite para o dia, sem que ninguém se preocupasse em explicar o que aconteceu. Decidi investigar além disso, sabendo que não seria apenas mais uma matéria para preencher um espaço no papel, alguma coisa não se encaixava. Rumores começaram a me alcançar antes mesmo de eu pôr os pés no hospital. Alguns falavam de abusos, outros de experimentos secretos. O que mais me intrigou, no entanto, foi a insistência em certos detalhes. Das pessoas que estavam lá, os pacientes, nunca haviam sido liberadas. Eles simplesmente desapareceram, e ninguém parecia saber o que tinha acontecido com eles. Meu primeiro passo foi abordar os ex-funcionários do hospital. Havia um grande número deles, que por razões óbvias já não trabalhavam mais lá. Alguns foram cooperativos, outros mais relutantes, mas todos concordaram em uma coisa: o encerramento do hospital foi repentino e estranho. Ninguém sabia exatamente por que aquilo tinha acontecido tão de repente. A única coisa que uma ex-enfermeira,
que parecia mais nervosa do que o normal, me disse foi que as últimas semanas no hospital tinham sido estranhas, fora do comum. Ela não me deu mais detalhes, mas seu olhar inquieto deixou claro para mim que havia algo que ela não queria contar. Conforme eu pesquisava mais sobre o hospital, descobri que ele foi fundado na década de 1950. Originalmente, era uma instalação destinada a tratar pacientes com doenças mentais graves. Mas, com o passar dos anos, sua função começou a mudar. Tornou-se mais do que apenas um hospital. Alguns relatos sugeriam que, com o tempo, a instituição passou a funcionar como um local de isolamento para aqueles que a sociedade considerava indesejáveis. No entanto, não havia evidências concretas, apenas rumores obscuros e menções vagas em documentos vazados. Parecia que, em determinado momento, as autoridades simplesmente decidiram parar de monitorar o que acontecia dentro daquelas paredes. A entrada do hospital me cumprimentou com um ar pesado, como se o lugar estivesse esperando para ser descoberto, como se contivesse um segredo tão profundo que o ar tivesse absorvido isso. O edifício tinha uma arquitetura antiga, com corredores e salas longas e estreitas, paredes brancas e sujas que não pareciam ter sido tocadas por um renovador em décadas. A atmosfera era opressiva. O tipo de lugar onde você sente que as paredes poderiam falar, se você apenas prestasse atenção. Eu andei pelo que restava do hospital. Tudo estava em ruínas, abandonado. Mas ainda havia uma presença, como se em algum canto escondido ainda houvesse vida. Na ala leste, encontrei um arquivo de registros médicos. Estava guardado em um armário de metal velho, tão dilapidado que foi quase impossível abri-lo. No entanto, depois de várias tentativas, consegui retirar os papéis, alguns amarelados, outros tão deteriorados que nem sequer podiam ser lidos. O que consegui resgatar foram listas de nomes de pacientes, que segundo relatos, foram internados no hospital nos últimos anos antes do encerramento. Curiosamente, não havia nenhum registro de sua liberação. Não existia registro de alta, nem transferência para outra unidade. Eles simplesmente desapareceram. Foi então que algo chamou minha atenção. Em uma das folhas de inscrição, ao lado de um nome, encontrei um pequeno símbolo. No começo, pensei que fosse uma assinatura simples, mas depois percebi que era algo muito mais significativo. Era um círculo com uma linha vertical no centro. Um símbolo que parecia estranho e, ao mesmo tempo, familiar. Pesquisei na internet e descobri que esse símbolo estava relacionado a uma série de movimentos secretos a partir de meados do século passado, alguns ligados a práticas médicas experimentais. Isso indicava que os pacientes daquele hospital não eram apenas pacientes, eles eram sujeitos de algo muito mais sinistro. Minhas investigações me levaram a vários relatórios não oficiais que falavam sobre tratamentos alternativos implementados no hospital nos últimos anos de operação. Alguns ex-trabalhadores mencionaram em voz baixa algo sobre procedimentos especiais, mas ninguém ousava se aprofundar. As coisas ficaram ainda mais sombrias quando encontrei uma gravação de vídeo em que uma mulher, aparentemente uma psicóloga da instituição, explicava em tom solene que o hospital havia começado a experimentar novos métodos de controle mental. Nas suas palavras, era uma tentativa de reformar os pacientes mais difíceis, aqueles que não respondiam aos tratamentos convencionais. No entanto, algo em seu tom, algo em seus olhos, me fez pensar que ela mesma não acreditava no que estava dizendo. Nas semanas seguintes, as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. Havia algo muito mais obscuro acontecendo no hospital do que as autoridades queriam admitir. Os pacientes não simplesmente desapareceram. Houve algo que lhes foi feito, algo que esteve escondido por anos. As experiências médicas não se tratavam apenas de curar doenças mentais, mas do controle absoluto da mente humana. À medida que eu me aprofundava nos registros, descobri um projeto secreto desenvolvido nos últimos anos do hospital. O procedimento não visava apenas reprogramar os pacientes, mas sim apagá-los completamente. O conceito era assustador. De acordo com os documentos, o hospital estava envolvido em um programa de controle mental com uma abordagem radical. Por meio de métodos como privação sensorial extrema, uso de drogas e tratamentos psicológicos invasivos, os pacientes eram submetidos a processos concebidos para eliminar sua vontade e identidade.
Os mais afetados, aqueles que demonstraram resistência ou lutaram para recuperar sua autonomia, foram submetidos a um processo final decisivo. Esse procedimento não os curava, conforme consta nos relatórios oficiais, na realidade, apagava qualquer vestígio de personalidade. Os pacientes não morriam, mas deixavam de ser pessoas. O processo final envolvia uma combinação de sedação profunda e alteração das memórias, seguida por um longo período de confinamento, onde os pacientes ficavam em estado vegetativo, incapazes de responder ou mesmo de lembrar quem eram. Pior de tudo, segundo relatos, ninguém foi libertado. Os pacientes foram simplesmente reciclados, inseridos em uma nova rotina, como se fossem sombras do que um dia foram. O mais assustador foi que, com o fechamento do hospital e o fim do atendimento público, não foi dado nenhum relatório sobre o paradeiro desses pacientes. Os registros foram destruídos ou perdidos, e as autoridades simplesmente pararam de investigar. As pessoas no bairro, que tinham pouco contato com o hospital, não sabiam nada do que realmente aconteceu lá. E os poucos que sabiam, como os ex-funcionários com quem conversei, temiam por suas vidas se revelassem mais. Consegui entrar em contato com uma pessoa que, por puro acaso, tinha trabalhado no departamento de alta segurança do hospital. Um homem mais velho, ex-segurança, que testemunhou algo que nunca imaginou. Segundo ele, na noite em que o hospital fechou para sempre, algo mudou na atmosfera. Um número de pacientes, aqueles submetidos ao processo final, não estavam mais em suas camas. A princípio, ele pensou que eles tinham sido transferidos para outro lugar, mas logo percebeu que nada era o que parecia. As celas, corredores, quartos, tudo estava vazio. Mas ele ainda sentia a presença de algo. Como se os pacientes estivessem lá, mas não pudessem ser vistos, ouvidos ou sentidos. Algo foi feito com eles, e isso os havia transformado em sombras, em corpos sem vida. Nunca consegui mais respostas. O homem que me deu essas informações desapareceu misteriosamente logo após nossa conversa. E com isso, os últimos pedaços da história desapareceram. O hospital foi demolido e as autoridades encerraram o caso como se ele nunca tivesse existido. Hoje, ao contar esta história, imagino quantas vezes a humanidade prefere fechar os olhos para a verdade. Quantas vezes permite que a escuridão tome conta da vida de outros sem fazer perguntas? O hospital psiquiátrico desapareceu, mas o eco do que aconteceu lá ainda ressoa na minha mente. Os pacientes, aqueles que outrora habitaram aquele lugar, não se lembram mais, se talvez nunca irão. Já se passaram 3 dias desde o desaparecimento do meu filho, e a sensação de que o mundo desmoronou sob meus pés não me abandona. A chuva continuava caindo, uma cortina constante de água que encharcava as ruas e me obrigava a andar mais rápido, como se isso pudesse aliviar a dor que apertava meu peito. A polícia havia começado a investigação, embora com pouca dedicação, ao que parecia. Havia uma frieza em seus rostos que eu não conseguia entender. Mas o que mais me perturbava não era a falta de urgência deles, e sim o fato de que, quando eu pedia informações sobre outros casos semelhantes, não recebia uma resposta clara. Em vez disso, um silêncio tênue, que agora parecia suspeito, me cercava toda vez que eu mencionava a palavra o desaparecimento. A cidade sempre foi tranquila, um lugar onde as notícias geralmente não eram ruins. No entanto, tudo mudou na manhã em que meu filho saiu para brincar no parque, como fazia todas as tardes. Essa foi a última vez que o vi, e desde então o relógio parecia ter parado para mim. Nenhuma pista, nenhum sinal do seu paradeiro. Apenas uma crescente sensação de que alguém ou alguma coisa estava por trás do desaparecimento dele, como se ele tivesse desaparecido, absorvido pelo nada. A primeira coisa que fiz foi caminhar pelas ruas próximas ao parque. Conversei com alguns vizinhos, mas ninguém tinha visto nada. Aqueles que estavam por perto disseram que não lembravam de vê-lo naquele dia. A confusão começou a turvar meu julgamento, mas algo dentro de mim dizia que eu não deveria desistir. De alguma forma, as peças se encaixavam, mas eu não conseguia ver a foto toda. Na manhã seguinte, depois de algumas horas de busca infrutífera, decidi ir à delegacia. Queria falar diretamente com alguém responsável, mas a atmosfera lá era fria e distante.
Quando perguntei sobre o caso do meu filho, um oficial indicou que não havia nada relevante ainda. No entanto, notei algo em sua voz, uma espécie de hesitação, como se ele tivesse algo que não quisesse me contar. Foi então que um pensamento começou a tomar forma na minha mente: esta não foi a primeira criança a desaparecer. Eu tinha notado que, por algum motivo estranho, não tinha ouvido nada nas notícias sobre desaparecimentos recentes, nem nos boatos da cidade. Era como se, de repente, as crianças na cidade simplesmente desaparecessem sem que ninguém mencionasse nada sobre isso. Comecei a pesquisar por conta própria, como se nada mais pudesse aliviar meu desespero. No início, a busca foi assustadora. Havia pouco o que fazer se eu não soubesse por onde começar. No entanto, ao perguntar a alguns funcionários da loja local e alguns vizinhos mais próximos, algo começou a emergir. Várias pessoas mencionaram casualmente que outras crianças também tinham desaparecido na cidade nos últimos meses. Ninguém havia feito alarde. Ninguém pediu respostas. Parecia que o assunto era tabu, um tema que, se mencionado, deveria ser descartado rapidamente. Comecei a me perguntar se tudo aquilo era realmente uma coincidência. O clima de desinteresse pelo qual as pessoas da cidade se moviam me preocupava. Por que ninguém parecia alarmado? Por que não estavam sendo organizadas buscas? Por que a polícia não parecia estar tomando uma ação mais agressiva? Os pais das outras crianças das quais eu tinha ouvido falar pareciam resignados, perplexos, como se tivessem aceitado o desaparecimento de seus filhos como parte da rotina. Decidi me encontrar com alguns desses pais. Silenciosamente, fui até suas casas, batendo em portas, buscando respostas. Alguns se abriram para mim, mas o que encontrei foi ainda mais estranho do que eu tinha imaginado. Todos eles falaram sobre o desaparecimento de seus filhos com um efeito assustadoramente calmo, como se já tivessem aceitado aquilo como inevitável. Os olhos desses pais refletiam um profundo esgotamento, como se a dor já não fosse suficiente para eles. Havia algo estranho no comportamento deles, uma espécie de sombria aceitação que eu não conseguia entender. Ninguém parecia disposto a lutar para encontrar seus filhos. À medida que me envolvia mais na investigação, percebi algo ainda mais perturbador. Entre as famílias que visitei, algumas compartilharam histórias sobre um estranho que espreitava pela cidade. Ninguém tinha visto seu rosto, mas todos falavam de uma sombra, uma presença que parecia aparecer nas horas mais sombrias, pouco antes das crianças desaparecerem. Era como se um vácuo se formasse no ar quando ele estava perto. Uma sensação de desconforto que crescia até se tornar insuportável. A cada pista que eu coletava, minha suspeita aumentava. Algo estava acontecendo naquela cidade, e não era acidente. O desaparecimento das crianças não era um fenômeno isolado ou uma série de coincidências. Alguém, ou algo, estava por trás de tudo isso, e a verdade era muito mais sombria do que eu jamais poderia imaginar. Vaguei pela cidade por dias, sob a chuva constante, procurando respostas nos lugares mais sombrios. Não era um mistério simples. Os olhares das pessoas me seguiam a cada passo, mas ninguém parecia disposto a conversar para me ajudar. Cada vez que eu pedia mais detalhes, os moradores se tornavam mais evasivos, como se minha presença perturbasse um equilíbrio delicado que eles próprios haviam aceitado. Uma tarde, enquanto caminhava por um beco esquecido, um homem se aproximou de mim. Sua aparência era desgrenhada, mas seus olhos eram aguçados e observadores. Sem dizer uma palavra, ele fez um gesto para que eu o seguisse. Ele me levou até uma pequena loja de antiguidades, uma loja que eu nunca tinha visto antes, mas que parecia ter mais história do que eu poderia compreender. O homem, em tom grave, disse que sabia a verdade por trás dos desaparecimentos, mas que eu deveria estar preparado para o que estava prestes a ouvir. Ele me contou que não era apenas um jogo, que o que estava acontecendo na cidade era o resultado de algo muito maior, muito mais macabro. A loja estava cheia de objetos velhos e poeira. Mas o que me chamou a atenção foram alguns livros antigos apoiados em uma mesa, aparentemente esquecidos. O homem me levou até eles e começou a folhear as páginas rapidamente, como se soubesse o que estava procurando. Finalmente, ele parou em uma página, apontando para um nome, O Protetor. Era um nome que eu não reconhecia, mas, à medida que lia,
entendi que esse personagem estava envolvido na cidade desde os tempos antigos, operando sob um manto de anonimato. De acordo com os antigos registros, o protetor era uma figura que existiu em muitas formas ao longo da história, mas sempre com um propósito obscuro: roubar crianças. A história revelava que o protetor não apenas sequestrava crianças, mas as usava para alimentar um poder antigo, que só poderia ser mantido através de sacrifícios periódicos. As crianças eram levadas, desapareciam sem deixar vestígios, e então algo muito pior acontecia. De acordo com as páginas que o homem me mostrou, o protetor não as matava, senão de forma convencional, pelo menos. Em vez disso, as crianças eram transformadas, usadas como parte de um ritual, um ciclo que se repetia de tempos em tempos. O homem, com voz trêmula, me disse que tentou impedir tudo, mas que todos os seus esforços foram em vão. Ninguém na cidade parecia disposto a agir. Os pais haviam gradualmente se resignado, e aqueles que ainda tentavam encontrar respostas desapareciam misteriosamente. Naquela noite, depois de conversar com o homem, não consegui dormir. As palavras do estranho ecoavam em minha mente. A imagem do meu filho desaparecido me assombrava mais do que nunca. Não era apenas mais um desaparecimento. Era parte de um padrão, parte de algo muito mais sombrio, algo que parecia estar acontecendo bem debaixo do nosso nariz. Na manhã seguinte, a chuva havia parado, mas o ar estava pesado. Decidi voltar ao parque onde meu filho havia desaparecido. Caminhei ao longo do mesmo caminho, observando cada esquina, procurando qualquer sinal, qualquer pista que pudesse me levar a ele. Foi então que, olhando para um canto isolado, vi algo que fez meu sangue gelar. Havia marcas no chão, como se alguém tivesse arrastado algo pesado. Não pude ter certeza, mas meu corpo inteiro gritava que eu estava perto de algo muito mais sinistro do que poderia imaginar. Naquele momento, soube que a cidade tinha um segredo. E que esse segredo estava mais perto do que eu pensava. Nunca mais vi o homem da loja de antiguidades. Ninguém parecia saber sobre ele. E tudo o que descobri sobre o protetor parecia desaparecer no ar, como se nunca tivesse sido real. Mas eu sabia a verdade, e nada jamais seria o mesmo. Meu filho e as outras crianças não desapareceram por acidente. Houve algo, ou alguém, por trás de tudo isso. Algo muito mais sombrio do que qualquer mente poderia compreender. A chuva estava caindo torrencialmente naquela noite, com as batidas constantes no telhado da casa, como uma sinfonia de desespero. O vento uivava através das árvores e janelas fechadas enquanto a tempestade batia forte lá fora. Eu estava sozinho, sentado na minha mesa, olhando pela janela, sem muito o que pensar. O dia tinha sido longo e cansativo, e tudo o que eu queria era uma noite tranquila para descansar. De repente, o toque do meu telefone interrompeu o silêncio da casa. Um número desconhecido apareceu na tela. Inicialmente, hesitei em atender. Normalmente, eu não respondo chamadas de números que não reconheço, mas algo me levou a pegar o telefone. Talvez a solidão tivesse me tornado mais receptivo a qualquer tipo de contato. Enquanto atendia, ouvi algo que me fez congelar, uma voz trêmula, arrastada pelo medo, uma urgência sussurrada. Me ajude, por favor. Estou preso. Não sei onde estou, mas eles estão aqui. Eles estão aqui. Não tenho para onde ir. Meu primeiro impulso foi ficar confuso, minha mente turva, incapaz de processar a mensagem. Quem era aquela pessoa? O telefone desligou abruptamente antes que eu pudesse responder. Pensei que talvez fosse uma brincadeira, alguma chamada equivocada. Mas algo me dizia que não era. A voz soou autêntica, desesperada, como se a pessoa estivesse realmente numa situação de vida ou morte. Fiquei olhando para o telefone nas mãos por alguns segundos, sem saber o que fazer. A chuva ainda caía forte na janela, mas um inquietante sentimento tomou conta de mim. Decidi ligar de volta. Não houve resposta. Redisquei várias vezes, mas sempre caía na caixa postal. A sensação de que algo não estava certo começou a crescer dentro de mim. E se realmente houvesse alguém em perigo?
Meu instinto de ajudar me empurrou para agir, para não ficar de braços cruzados. Por outro lado, algo dentro de mim avisava para ser cauteloso. Poderia ser uma armadilha, uma chamada falsa, talvez algo orquestrado por alguém com intenções ruins. Mas, naquele momento, a ideia de que alguém poderia estar em perigo, realmente preso, não me deixava em paz. Decidi que precisava fazer alguma coisa, mesmo sem saber exatamente contra o que estava lutando. Peguei as chaves do carro e saí de casa, com o som da chuva e do vento ao fundo. O ar frio bateu no meu rosto quando pisei fora. O carro ficou encharcado, mas nada me impediu. Dirigi pelas ruas desertas. As luzes da cidade estavam difusas através do aguaceiro implacável. Toda vez que tentava ligar novamente, a resposta era a mesma, um correio de voz. Minha mente continuava girando em torno da situação. Que tipo de pessoa estaria presa em algum lugar? E por que eu não sabia onde ela estava? O que quis dizer com o "eles estão aqui em algum lugar"? O mistério cresceu conforme eu me aprofundava no desconhecido, além da segurança da minha casa e da familiaridade das ruas que eu conhecia tão bem. Dirigi por mais de 1 hora procurando alguma pista do que fazer. Árvores e edifícios passaram rapidamente, distorcidos pelas cortinas de água que a tempestade derrubava sobre tudo. Encontrei-me nos arredores da cidade, em uma área bastante desabitada. Eu sabia que não era um lugar onde normalmente iria àquela hora, muito menos nessas condições, mas algo sobre aquela ligação me pressionava a continuar. De repente, o telefone tocou novamente. Era o mesmo número. Meu coração pulou uma batida no peito, mas respondi rapidamente, sem pensar mais. Dessa vez, a voz estava mais clara, mas ainda trêmula, mais agitada. Por favor, não posso. Eles estão chegando. Você tem que me ajudar. A chamada caiu de novo, e minha mente entrou em pânico. Comecei a procurar no telefone por alguma informação de localização, mas nada. Era exatamente o mesmo número desconhecido. Não havia nenhum traço claro de onde aquela pessoa poderia estar. O silêncio na linha me sufocou, deixando a sensação de que algo estava terrivelmente errado. Desesperado, decidi dirigir até algum lugar onde pudesse haver um sinal, uma pista sobre o que estava acontecendo. Enquanto dirigia, a tempestade não parava, e a escuridão ficava mais densa. A cidade já estava distante, e a estrada ficava mais estreita. Depois de um tempo que pareceu eterno, vi algo à distância, luzes piscantes e um velho edifício no meio do nada. Algum tipo de estrutura de 2 andares, com uma placa desbotada que não consegui ler direito, mas parecia algum tipo de abrigo. O lugar me pareceu estranho. Não havia pessoas por perto, mas algo me dizia que eu deveria me aproximar. Estacionei o carro na beira da estrada e caminhei em direção à entrada. Meu coração acelerava e a chuva molhava minhas roupas. Ao me aproximar do prédio, notei que as luzes lá dentro piscavam irregularmente, quase como se algo estivesse interferindo no fornecimento de energia. Quando cheguei à porta, encontrei uma corrente enferrujada prendendo. Tentei forçá-la, mas não consegui, e estava muito bem trancada. Olhei ao redor, sentindo que algo não estava certo. Senti-me observado, como se alguém estivesse vendo cada movimento meu. Um arrepio percorreu minha espinha, mas o chamado continuou ecoando na minha cabeça. Quem poderia estar preso ali dentro? E por que ninguém mais parecia saber sobre o lugar? De repente, ouvi um barulho atrás de mim. Um farfalhar surdo, como se algo pesado se movesse na escuridão. Virei-me rapidamente, mas não vi nada. O vento aumentou, levando consigo o eco da tempestade. Mas algo mudou no ar. A sensação de estar sendo observado intensificou-se, e meu instinto me disse que eu deveria sair, que aquilo não era o que parecia. Antes que eu pudesse dar um passo para trás, meu telefone vibrou de novo. Desta vez, sem pensar, decidi atender. A voz não parecia mais assustada, mas calma, com um tom de macabra satisfação. Eu sabia. Eu te conheci. Você viria. Bem-vindo. O frio percorreu meu corpo. Fiquei tenso, com um suor frio formando-se na testa. Algo não estava certo.
Eu não era uma pessoa que precisava de ajuda. Eu era uma armadilha. A sensação de pavor me envolveu completamente. Foi naquele momento que percebi que tudo havia sido planejado, a chamada, a urgência, o falso desespero. De repente, algo na melancolia se moveu em minha direção. Vi uma sombra alongada, borrada pela chuva, aproximando-se rapidamente. Instintivamente, dei um passo para trás, mas meus pés tropeçaram em alguma coisa, fazendo-me cair com força no chão. O telefone caiu das minhas mãos, e enquanto eu olhava para cima, vi a figura ficando cada vez mais perto. Uma figura com mais de 1,80 metros de altura, com uma máscara branca no rosto. Tentei me levantar, mas uma mão gigante agarrou-me pelo pescoço, levantando-me do chão com facilidade. Dedos frios apertaram-me, quase me sufocando. Eu não conseguia respirar. Meus olhos se fecharam por um segundo, e senti minha vida desaparecer. De repente, uma luz brilhante iluminou a escuridão. Um carro passou em alta velocidade pela rua próxima, e a figura aparentemente parou. Soltou meu pescoço e desapareceu na escuridão pouco antes que eu pudesse reagir. Caí no chão, respirando duro, sentindo meu coração ainda bater forte. A luz do carro iluminou o lugar por alguns segundos, e naquele momento eu pude ver as portas do prédio abertas. Não havia mais ninguém ali, ninguém que pudesse me ver, ninguém que pudesse me ajudar. Permaneci no chão, encharcado pela chuva, paralisado pelo medo. Tudo o que eu sabia naquele momento era que minha vida, minha busca, tinha sido uma armadilha desde o começo. O pedido de ajuda tinha sido apenas uma desculpa para me atrair e me prender ali. Não consegui descobrir tudo, mas algo em mim, algo na minha mente, desligou-se naquela noite. Quando voltei para casa, meu telefone nunca mais tocou. E embora semanas tenham passado, nunca encontrei respostas para o que realmente aconteceu naquela noite. Eu só sabia de uma coisa, a chamada não era para mim. Estou trabalhando no mesmo serviço há várias semanas. É um daqueles enormes projetos com uma estrutura que parece sair das entranhas da Terra como um monstro de concreto que gradualmente toma forma. O lugar fica longe da cidade, distante das áreas urbanizadas, cercado por campos vazios e uma paisagem que, nos dias ensolarados, parece desolada. Mas quando a noite chega, torna-se algo completamente diferente. Perturbador. Meu dia geralmente começa cedo, antes do sol nascer. Mas o que realmente me perturba não são as longas horas ou a monotonia das tarefas que me foram atribuídas. É o lugar. Algo sobre aquele local me deixa nervoso, e eu não consigo deixar de sentir que há algo mais por baixo da superfície. Algo que não deveria estar lá. Algo que os outros ignoram, mas que começo a perceber com o passar dos dias. Às vezes, quando fico até tarde depois que a maior parte dos meus colegas de trabalho já foi para casa, sinto como se o lugar estivesse respirando. O vento sopra através dos andaimes e paredes inacabadas, criando sons que parecem humanos demais para serem naturais. O render das vigas, a batida de portas de metal que não estão bem fechadas. É como se o local tivesse vida própria, como se estivesse esperando por algo. Uma noite, depois de um longo e exaustivo turno, decidi ficar um pouco mais tarde. Havia algo acontecendo na minha cabeça. A construção estava em andamento há meses, e desde que cheguei ao canteiro, algo estranho aconteceu com os trabalhadores que estavam lá diante de mim. Não eram rumores, nem conversas de bêbados. Eram fatos. Quase todos que trabalharam nos turnos da noite nos primeiros meses do projeto haviam saído. E nenhum deles falaria mais sobre o trabalho. Como se o local tivesse algum tipo de poder sobre eles. Um poder que os impedia de olhar para trás. Não entendi o porquê, mas a ideia de ficar lá para investigar despertou minha curiosidade de uma forma que eu não conseguia ignorar. Os minutos passaram e, a princípio, tudo parecia normal. O lugar estava deserto na maior parte, embora algumas luzes piscassem intermitentemente, e as máquinas estivessem desligadas, esperando pelo próximo turno. O som do vento passando pelas rachaduras das janelas, os faróis de carros à distância.
Mas havia algo no ar, uma tensão invisível, como se algo estivesse se formando, esperando. Eu passei pelo prédio, sala por sala, corredor por corredor, como se tivesse entrado na barriga da besta em si. Em um canto, encontrei um arquivo antigo esquecido em uma mesa coberta de poeira com alguns papéis espalhados. No começo, pensei que fosse apenas uma coleção de relatórios antigos, mas algo chamou minha atenção. As folhas estavam marcadas com nomes e datas, e algumas tinham anotações manuscritas, como se alguém estivesse monitorando os trabalhadores em cada um de seus turnos. O que mais me perturbou foi uma folha que continha uma lista de funcionários que haviam trabalhado no canteiro antes de mim. Entre as datas, notei algo peculiar. Alguns nomes tinham a mesma data de entrada, mas não havia data de saída. Meu coração disparou. Decidi investigar mais a fundo. Olhei em outras pastas, procurando informações similares, mas a mesma história se repetia uma e outra vez. Nomes, datas e nenhuma saída. Alguns funcionários saíram sem explicação. Outros simplesmente não retornaram ao trabalho, e um punhado foi demitido sem motivo algum. Mas em nenhuma das folhas encontrei uma razão clara para isso acontecer. Não houve registros de acidentes ou problemas graves no local. Senti um suor frio nas costas. Por um momento, pensei em deixar tudo para trás e sair dali. O mal-estar que sentia nos primeiros dias agora se transformava em algo muito mais escuro. Eu começava a entender que havia algo muito mais sinistro por trás de tudo isso, algo que eu não deveria ignorar. À medida que as horas passavam, a escuridão da noite parecia envolver o lugar ainda mais. Decidi voltar ao saguão principal para tomar um pouco de ar fresco, talvez longe daqueles papéis, daqueles becos sem saída de nomes, e acalmar minha mente. Mas, enquanto caminhava pelos corredores, notei algo ainda mais estranho: pegadas. No começo, não prestei muita atenção, mas conforme avançava mais fundo dentro do edifício, as pegadas ficaram mais claras. Eram rastros lamacentos, como se alguém tivesse andado ali com botas molhadas. O que me intrigou foi que as pegadas andavam em círculos, para frente e para trás, sem rumo, como se alguém estivesse vagando por ali, incapaz de sair. Tudo começou numa tarde chuvosa de outono, quando a neblina cobria as ruas e gotas de chuva batiam nas janelas com batidas monótonas. Foi um daqueles dias em que a cidade parece estar presa em um sonho sombrio, quando a escuridão chega cedo e o ar fresco se mistura com o cheiro de terra molhada. A casa, por algum motivo, parecia mais fria do que o habitual, mesmo com o aquecimento funcionando. Eu estava sozinho na sala de estar, olhando pela janela e observando a água escorrer pelo vidro, quando meu olhar se desviou para ele. Nós compartilhávamos a mesma casa há anos, anos de vida familiar, mas algo dentro de mim começou a despertar. Talvez fosse cansaço ou a sobrecarga de uma vida muito rotineira. Mas naquele instante, o olhar dele parecia diferente para mim. Havia uma leve desconexão em sua atitude, uma falta de calor que eu nunca tinha notado antes. Não consegui identificar o que era, mas algo havia mudado no comportamento dele. Foi então que a suspeita começou a germinar na minha mente, como uma semente que não podia ser facilmente arrancada. Já fazia algum tempo que eu vinha notando pequenas coisas. Coisas que normalmente desapareceriam na rotina diária, se eu não tivesse começado a prestar mais atenção. Coisas como respostas dele que não correspondiam ao que ele lembrava de outras conversas, ou suas reações a tópicos familiares que costumavam ser emocionantes para ele, mas que agora só pareciam desencadear uma resposta fria e distante. Sem nenhuma razão aparente, ele começava a fazer perguntas sobre detalhes do passado da nossa família, sobre memórias comuns que compartilhávamos. E cada vez que fazia isso, havia uma leve hesitação na voz dele, como se ele precisasse procurar as palavras certas, como se alguma coisa não estivesse ajustada. No começo, eu disse a mim mesmo que estava sendo paranoico, que não deveria me preocupar com essas pequenas discrepâncias, mas não pude evitar. Essa sensação de estar sendo observado, de que algo não se encaixava, começou a consumir minha mente. Não era simplesmente que algo estava errado, mas eu sentia como se estivesse sendo enganado, como se a pessoa que eu conhecia bem, aquela com quem eu cresci, não fosse mais a mesma.
Foi naquela mesma tarde chuvosa que decidi começar a investigar. Eu não queria que fosse uma paranoia infundada, então tentei manter a calma e observar sem que ele percebesse. A primeira coisa que notei foi a maneira como ele se movia pela casa, como se estivesse mais consciente de cada passo, de cada ruído, de cada gesto que fazia. Era sutil, quase imperceptível. Mas seu comportamento havia mudado. Comecei a ler seus pertences, procurando qualquer sinal que pudesse me dar uma pista do que estava acontecendo. Eu estava determinado a descobrir a verdade, mesmo com medo do que pudesse encontrar. Na mesa dele, encontrei vários papéis com escritos e anotações que não faziam sentido. Havia notas espalhadas, rabiscos incompletos, nomes de pessoas que eu não reconhecia. No começo, não pensei muito nisso, achando que talvez fossem memórias esquecidas de algo que tinha acontecido há muito tempo. Mas então comecei a notar padrões estranhos e nomes repetidos, e alguns deles sem conexão com nossa família. Os documentos mencionavam uma série de datas e lugares que não correspondiam a nada do que eu lembrava. A ideia de que alguém poderia estar mexendo com minha mente começou a se formar na minha cabeça. O que mais me intrigou foi um pequeno caderno que encontrei no fundo de uma gaveta. Estava bem escondido, como se quisesse garantir que ninguém o visse. Quando abri, descobri que continha uma lista detalhada de pessoas e eventos, alguns relacionados à nossa família, outros a lugares que eu nunca tinha ouvido falar. O que mais me marcou foi uma série de anotações descrevendo situações muito específicas, detalhes de momentos que só alguns de nós sabíamos. Mas naquele caderno não havia menção direta a mim, ao nosso vínculo familiar. De alguma forma, me senti excluído, como se estivesse vendo a história de outra pessoa, e não a minha. Decidi fazer mais perguntas, mas de uma forma mais sutil. Observei suas reações, sua linguagem corporal. Tentei detectar o menor deslize que pudesse confirmar minhas suspeitas. Comecei a falar sobre memórias comuns, sobre lugares onde estivemos juntos. No início, suas respostas foram neutras, sem demonstrar emoção. Em um momento, porém, quando mencionei uma velha anedota sobre uma viagem que fizemos, o rosto dele mostrou uma leve expressão de desconforto. Foi passageira, mas suficiente para me deixar ainda mais inquieto. Numa noite, enquanto ele estava na sala de estar assistindo TV, criei coragem e examinei suas coisas mais uma vez. Encontrei um documento na bolsa dele que não tinha nenhuma razão lógica para estar ali. Era um recibo de uma empresa que fazia verificações de antecedentes, algo que não fazia sentido algum. Não havia motivo para ele ter esse tipo de documento, e muito menos um específico. De alguma forma, aquilo foi a peça que faltava no quebra-cabeça, e eu soube naquele momento que não poderia estar errado. Algo estava acontecendo, algo muito mais sombrio do que eu imaginava. Numa noite, a oportunidade de descobrir a verdade veio inesperadamente. Ele estava sozinho em casa, o que era incomum, e decidi confrontá-lo. Eu não sabia exatamente o que fazer, mas a necessidade de saber a verdade me levou a agir. Andei pela casa procurando algo que pudesse me dar uma explicação. Quando cheguei ao quarto dele, encontrei uma pasta escondida no fundo do armário. Abri-a lentamente, com medo do que poderia encontrar. Lá dentro havia vários documentos, todos com informações sobre nossa família. Mas o mais intrigante de tudo foi uma série de fotografias. No começo, não entendi muito bem o que estava olhando, mas ao inspecionar mais de perto percebi que as fotos não mostravam as pessoas que eu conhecia. Eram fotos de uma família, mas não a minha. Os rostos eram estranhos, como se fossem de outra época, com um estilo de vida completamente diferente. Alguns rostos se repetiam, e ao lado de cada foto havia nomes que eu não reconhecia. O medo começou a tomar conta de mim à medida que eu virava as páginas, ficando cada vez mais inquieto, mais assustado com o que poderia descobrir. Em uma das fotos, vi uma imagem que gelou meu sangue. Ele estava em pé ao lado de um grupo de pessoas às quais claramente não pertencia. Algo dentro de mim começou a clicar. Eu não tinha mais dúvidas. O que eu estava vendo era uma mentira, uma enganação cuidadosamente construída. No começo, tentei racionalizar tudo, procurando alguma explicação que pudesse acalmar meus medos, mas não consegui. As evidências eram inegáveis.
A pessoa com quem vivi toda a minha vida, aquela que sempre esteve lá, não era quem dizia ser. Minha mente ficou inundada de perguntas e a sensação de estar preso numa teia de aranha me agarrou. A confiança que eu tinha nessa pessoa, nesse relacionamento de anos, desmoronou diante dos meus olhos. Quem ele realmente era? O que havia feito durante todo esse tempo? As respostas pareciam cada vez mais distantes e confusas, e o medo tomou conta de mim. Se tudo o que descobri fosse verdade, então não só eu estava sendo enganado, como toda a minha vida era uma farsa. Eu não tinha mais certeza de nada, nem mesmo de mim mesmo. Numa tarde, enquanto tentava assimilar tudo o que havia descoberto, decidi confrontá-lo. Não sabia se poderia lidar com a verdade, mas não podia conviver mais com a incerteza. Aproximei-me dele, com o coração batendo forte, e perguntei sem rodeios o que estava acontecendo. Olhei-o nos olhos, esperando alguma reação, alguma indicação de que tudo o que descobri fora um erro. Mas ele apenas me observou, com um olhar frio e distante. E eu soube então que as peças do quebra-cabeça se encaixaram. Não havia mais volta.